Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. É uma honra recebê-los aqui para nós darmos continuidade à nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Nós estamos tirando toda semana um tempo, meia hora, 40 minutos, e repassando ali capítulo por capítulo, e estudando importantes temas ali relacionados ao tempo do fim, o tempo em que estamos vivendo hoje, e aprendendo ali o que Deus quer nos revelar através da sua palavra e das mensagens que são muito relevantes para nós através do livro do Apocalipse. Chegamos hoje ao capítulo 12, o estudo de número 9, então quero convidar você para mais uma vez participar conosco deste estudo da palavra de Deus. Assista esse vídeo até o final, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas se você gostar aqui do conteúdo que nós iremos apresentar. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, deixo também o convite para que você se inscreva. Ok? Então, vamos para mais um estudo, que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para iniciarmos o nosso estudo de número 9. Hoje nós iremos aprender ali a respeito do grande conflito, né? Um resumo do grande conflito, que está justamente no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Nós estudamos na semana passada a respeito das duas testemunhas mártires, e o capítulo 11, né? Identificamos ali as duas testemunhas como sendo a própria Bíblia, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. E agora nós chegamos, então, estamos chegando no centro do livro do Apocalipse, né? E conforme a gente vai se aproximando do centro, nós então encontramos ali o ápice do grande conflito entre o bem e o mal. E nós vamos perceber aqui, ao estudar o capítulo 12 do livro do Apocalipse, o capítulo 12 nada mais é que um resumo desse grande conflito. A cena que é apresentada ali é de uma mulher e de um dragão. Então nós vamos tentar identificar estes símbolos, ok? Para que possamos então ter uma compreensão melhor das profecias e do texto bíblico, ok? Então está aí o tema 9, a mulher e o dragão. Nós, antes de começarmos o nosso estudo, como de costume, nós vamos fazer uma oração. Convido você, se possível, onde você estiver, que nos acompanhe nesta oração. Fechamos os olhos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pelo teu amor e pela tua misericórdia, nos fazendo chegar até nós a tua palavra. Pedimos a orientação do teu Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos compreender as importantes verdades que iremos estudar aqui no livro do Apocalipse. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão nos acompanhando neste vídeo, onde quer que eles estejam, bem como suas famílias, e os ilumine também a mente, o coração, para que possam receber e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Ok, meus amigos, então, vamos ler ali o primeiro texto, né, em Apocalipse, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, o texto diz assim, a respeito de uma mulher. João escrevendo, ele viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então aqui nós já temos alguns símbolos que precisaremos então identificar, e uma coisa que a gente sempre gosta de reforçar e deixar bastante claro aqui, é que estes símbolos a gente consegue ter a identificação deles ou o entendimento dentro da própria palavra de Deus, ok? Então, por exemplo, como que a gente pode entender estes símbolos? A coroa com 12 estrelas simboliza o triunfo da igreja de Deus, os 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 fundamentos da cidade santa. Então, o número 12 é um número bastante simbólico na Bíblia, né? Nós temos no Antigo Testamento a simbologia ali das 12 tribos de Israel, né, que formaram a nação de Israel,
E no Novo Testamento nós temos a escolha por parte de Jesus Cristo dos 12 apóstolos. E sob o fundamento deles é que, né, a igreja primitiva se alicerçou, certo? Então, existe toda essa simbologia também, a questão ali dos 12 fundamentos da cidade santa. Nós iremos estudar mais no final da nossa série, quando chegarmos ali nos capítulos 21, 22 do livro do Apocalipse. Ok? Então, a Virgem vestida de sol. O que simboliza isso? Simboliza a glória que cerca a igreja, o evangelho de Cristo, ou seja, Jesus Cristo, na Bíblia, ele é tido como o sol da justiça, ok? E a lua sob seus pés simboliza o reflexo da luz do evangelho do Antigo Testamento. Então, o evangelho, que são as boas novas de salvação, muitas pessoas acabam confundindo e acham que o evangelho é coisa só do Novo Testamento, mas na verdade não é. No Antigo Testamento, a primeira promessa que nós temos acerca da vinda do Messias, da vinda do Senhor Jesus Cristo, que são as boas novas para todas as pessoas, está no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, quando Deus ele diz que colocaria inimizade entre a mulher, ou seja, ali a mulher, que simboliza a mulher na igreja? A mulher simboliza a igreja, ok? A mulher, ela tem como símbolo na Bíblia a igreja, ou seja, o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos recorrentes textos que trazem que fazem essa figuração, né? Deus como sendo o marido, como sendo o noivo, que escolhe Israel, a igreja, o seu povo, e o compara a uma mulher, o compara né, a uma mulher pura, uma virgem, na qual ele se casa, ele, né, estabelece uma aliança ali com esta mulher. E aí, toda vez que nós vemos no Antigo, principalmente no Antigo Testamento, isso é uma figura muito recorrente, né? Quando o povo de Israel, eles quebram a aliança através da idolatria, da quebra dos mandamentos, Deus, então, ele compara ali o povo de Israel a uma prostituta, que comete prostituição de que forma? Adorando outros deuses, né? Indo atrás de outros deuses, e dessa forma quebrando a aliança. Ok? Então, aqui a gente já consegue identificar alguns desses símbolos que aparecem no texto, que nós acabamos de ler. Então, a mulher simbolizando a igreja, ok? A coroa, o sol e a lua, são esses símbolos aqui a gente já consegue identificar. Então, em resumo, a mulher simboliza a igreja como sendo a igreja pura, que tem o fundamento, o firme fundamento, a justiça de Jesus Cristo, simbolizado pelo sol, Jesus Cristo como sendo o sol da justiça, e a lua sob seus pés, ou seja, é o reflexo do evangelho no Antigo Testamento, toda aquela simbologia dos santuários, animais que eram sacrificados, tudo isso simboliza, então, o fundamento da igreja, da mulher, né, como símbolo. Então, continuando aqui, no Apocalipse 12, verso 13, está escrito o seguinte: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda, verso 4, né, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, o símbolo do dragão é fácil de nós entendermos, porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela já nos identifica quem é o dragão. Por exemplo, quando você vai para Apocalipse no capítulo 12, verso 9, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode ler comigo, o texto diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, a própria Bíblia já dá a interpretação aqui do que significa o dragão, né? Então, o dragão é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Depois nós vamos estudar a respeito desses outros símbolos, as 7 cabeças, os 10 chifres, 7 diademas, ou não, os 7 coroas. Nós vamos estudar um pouco mais a respeito desses símbolos na semana que vem, quando nós estudarmos o capítulo 13, ok?
Aqui o texto diz que a cauda do dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, como é que nós podemos entender isso? Aqui ajuda esse texto, no próprio capítulo 12, nos ajuda a compreender melhor. Vamos ler. Apocalipse 12, dos versos 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, texto nós acabamos de ler, né, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui o texto nos mostra um conflito que houve no céu. Então Miguel e seus anjos. Miguel, aqui na Bíblia, nós que pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual eu pertenço, temos uma interpretação de que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Miguel é Jesus Cristo. Toda vez que aparece este termo, né, de Miguel, o arcanjo Miguel, o que seria o arcanjo? É o chefe dos anjos, né? Ou seja, Jesus Cristo, por ser o criador dos anjos, ele é o chefe dos anjos, então ele comanda ali o exército dos anjos. E quando aparece o nome de Miguel, se referindo à pessoa de Jesus, é sempre numa cena de conflito, numa cena de batalha. Então, houve esta peleja, ou seja, esta batalha, esta guerra contra o dragão, que nós identificamos já como sendo Satanás e seus anjos. Então, o texto nos diz que eles lutaram contra Jesus, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, eles foram expulsos. O grande dragão foi expulso e atirado para a terra com seus anjos. Então, meus amigos, aqui quando o texto diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, significa que Satanás, a Bíblia diz que ele começou a sentir orgulho, porque ele era um ser majestoso, um anjo muito bonito, né, com uma aparência magnífica, então ele começou a sentir orgulho, começou a incitar uma rebelião contra Deus no céu, contra o próprio Jesus Cristo no céu, e obviamente que Deus, a gente pode imaginar que Deus ele tentou dissuadir Satanás dessas ideias, porém ele havia influenciado com essas ideias outros anjos. Por isso que o texto diz, quando fala a respeito das estrelas do céu, faz referência aos anjos os quais Satanás enganou, ou seja, ele congregou esses anjos com as suas ideias, né, com as suas falácias, na sua rebelião contra Deus. E o texto nos dá até a quantidade, a terça parte, ou seja, 30% dos anjos, ou seja, é muito anjo, 30% dos anjos se agregaram a Satanás nesta luta contra Jesus Cristo, e os anjos, né, os outros 70% restantes que ficaram ao lado de Jesus, entraram em conflito então contra Satanás e foram expulsos, não prevaleceram e foram atirados então para a terra. Então esse texto está nos dando aqui informações a respeito da expulsão de Satanás, ou seja, então o grande conflito, o pecado, começou no céu. O pecado começou no céu. Começou com este anjo chamado Lúcifer, né, que depois se tornou Satanás, que é o adversário. Satanás, em hebraico, Satã, significa o adversário. Então, veja que o diabo, ele batalhou ali, ele entrou em conflito contra Jesus Cristo no céu, não conseguiu, ele foi derrotado, foi expulso, e depois ele voltou as suas forças para o conflito na terra. Então, após ser expulso do céu, ele foi para o Jardim do Éden, após Deus ter criado ali a terra, foi tentar Adão e Eva, infelizmente eles caíram, né, na tentação, eles pecaram. Então, Satanás, ele passou então a se voltar no grande conflito, nesse grande conflito de dimensões cósmicas. O centro do grande conflito passa então do céu, passa a ser aqui a terra.
ok? Então, o verso 4 diz o seguinte, olha só, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, nós já identificamos então como sendo a terça parte dos anjos, né? As quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, aqui, esta mulher que está grávida, que está para dar à luz, nós identificamos como sendo a própria Virgem Maria. E este filho é Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus Cristo nasceu aqui na terra para nos salvar do pecado, né? Ele veio aqui em missão para nos salvar, o Messias prometido. O dragão se deteve em frente da mulher para devorar, ou seja, para destruir o Senhor Jesus Cristo, a fim de impedir a sua obra de salvação para com a humanidade. Então ele utilizou ali meios humanos, né? Por exemplo, quando a gente lê ali os evangelhos, a gente percebe que quando Jesus nasceu, Satanás usou ali o rei Herodes para emitir um decreto para matar as crianças de 2 anos para baixo ali de Belém, de modo que Jesus teve que fugir para o Egito. Então, olha só o que o texto está dizendo aqui. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, né, Apocalipse 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, aqui está falando a respeito do Messias. Este filho que nasceu, que há de reger todas as nações, é o próprio Jesus Cristo. Então, Satanás, ele se volta, né? Aqui nós temos o nascimento de Jesus, e aqui logo depois, né, o nascimento de Jesus, então Jesus Cristo, cumprido o seu ministério, ele então é crucificado aos 33 anos, é morto e crucificado, e ali ele se consuma, então, a nossa salvação na cruz. Então veja que Satanás, ele tentou destruir, ele entrou em guerra com Jesus no céu, né, com o arcanjo Miguel, que é Jesus, não conseguiu, foi derrotado, foi expulso. Quando Jesus nasceu aqui na terra, Satanás fez de tudo para que Jesus Cristo caísse em pecado e frustrasse assim o plano de salvação. Jesus Cristo ele foi tentado por Satanás no deserto durante 40 dias quando ele passou ali. Os evangelhos nos mostram isso com detalhes, né? Jesus foi tentado. Pouco antes de Jesus se entregar na cruz para morrer, Satanás usou Pedro, que era um apóstolo dos mais próximos ali, para dizer a Jesus Cristo, não, Senhor, né? Jesus Cristo constantemente ele dizia que importava que ele fosse entregue nas mãos dos líderes judaicos, que ele sofresse morte de cruz, e Pedro então ele fala para Jesus, não, Senhor, longe de ti acontecer isso. E Jesus responde, arreda-te, Satanás, né? Ou seja, Satanás usou Pedro para tentar ali dissuadir Jesus Cristo do seu plano de salvação. Mas ele não conseguiu, Jesus Cristo foi até o fim, e graças a Deus ele morreu na cruz para nos salvar, e mais uma vez então Satanás, pela segunda vez, ele se via derrotado neste grande conflito. Então olha só, como não conseguiu destruir a Cristo, seu ódio se voltou contra a igreja. Então após ali, o momento da cruz do Calvário, Satanás com mais ênfase, com mais força, ele se volta, né? Agora que ele sabe que ele estava derrotado para todo sempre, ou seja, a morte na cruz significa a derrota absoluta e completa de Satanás, então ele começa a voltar o seu ódio contra a igreja, contra a mulher simbolizando a igreja. Olha só o que o texto em Apocalipse 12, 13 e 14 diz. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui o texto ele já está dizendo que esta mulher já está fazendo referência à própria igreja, ok? Então como é que a gente pode entender esses símbolos, né? A mulher foi dada as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto.
Ela foi ali sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que que significa isso? Olha só o que o texto diz aqui em Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Então, lembrando, né, a mulher significa igreja, ou seja, a igreja foi perseguida pelo dragão e fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nela sustentassem durante 1260 dias. Olha só, aqui nós temos que aplicar mais uma vez o princípio de interpretação profética, onde nós convertemos dias em anos. Então, durante 1260 anos, a mulher foi perseguida pelo dragão. A igreja foi perseguida por Satanás. Teve que fugir para o deserto, porque senão seria por todo eliminada através dessa perseguição. Este período nós já identificamos aqui em outros estudos, os 1260 anos, como sendo o período que nós chamamos na história e na Idade Média de supremacia papal. Por quê? Por que supremacia papal? Porque o Papa, a Igreja Romana, representada ali pelo seu líder, o Papa, na Idade Média, perseguiram, através da Inquisição e de outras artimanhas, usados por Satanás, perseguiram os cristãos verdadeiros, de modo que eles tiveram que fugir para o deserto, ou seja, fugir para as montanhas, para os Alpes. Isso daqui que eu estou dizendo, não querendo atacar a religião católica, não. Mas isso daqui é apenas uma interpretação que se faz do texto bíblico e que se cumpre fielmente quando você vai pesquisar e quando você se volta para a história. Então, isso começou no ano de 538, quando o Papa ele é considerado, então, o líder máximo, supremo da Igreja, e ao longo da história ele passa a ter prerrogativas também, além de eclesiásticas, ou seja, além de líder religioso, passa a ter prerrogativas também de líder de Estado, chegando ao ponto de destronar reis, aqueles que não se submetiam ao papado. E esses anos de abuso, eles se seguiram até o ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso na Capela Sistina em Roma e morreu no exílio. Então, o ano de 1798 marca o fim da supremacia papal, quando a França se revoltou ali contra o Papa, contra o papado, contra a religião, contra a igreja, por conta desses abusos, e o general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, invadiu ali a Capela Sistina e prendeu o Papa. Então você veja como a profecia, ela se cumpre de forma absurdamente específica nesses eventos. Então, durante todo este período, a mulher foi perseguida, ou seja, a igreja, né, os cristãos verdadeiros, aqueles que não se submetiam às doutrinas falsas divulgadas e difundidas pela igreja romana, doutrinas como a imortalidade da alma e principalmente a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? As pessoas naquela época, para serem salvas, acreditavam-se, tinham que pagar, tinham que dar dinheiro para a igreja para que elas pudessem ser salvas. Olha só que absurdo. Tudo isso porque as pessoas estavam afastadas da palavra de Deus. A Bíblia foi deixada de lado e começaram-se, então, no lugar da Bíblia, colocar costumes, tradições, enfim. E essas coisas acontecem até os dias de hoje, né? Quantas e quantas pessoas, eu mesmo, antes de conhecer a verdade, antes de estudar a palavra de Deus, eu acreditava em muitos mitos, muitas tradições. Já fui, por exemplo, em missa de sétimo dia, que é uma missa que é ordenada ali por pessoas que morrem, e se faz ali a missa em memória da pessoa, como se a pessoa, através de uma missa, de um rito, a pessoa pudesse se purificar de alguns pecados e assim ir para o céu. Isso é uma doutrina simplesmente absurda, que não tem base bíblica alguma. Então essas ideias, essas doutrinas, elas vêm deste período, o período de supremacia papal, em que a Bíblia foi tirada do povo.
Então, continuando aqui, né? Apocalipse 12:16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, aqui está dizendo que a terra socorreu a mulher. Quando diz aqui que a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca, que significa, sempre que a gente ouve, a gente vê este símbolo em profecia, rio, águas, isso significa grande quantidade de pessoas, ok? Então, Satanás ele utilizou uma grande quantidade de pessoas, de exércitos, para perseguir a mulher, a igreja, que fugiu então para o deserto, onde Deus ali sustentou os seus fiéis. É certo que muitos foram perseguidos e mortos, mas Deus sustentou ali o seu povo fiel nas cavernas, nas montanhas, né, para que então Satanás pudesse ficar livre, né, da perseguição. Olha só, os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas e isoladas da terra. Lutero, né, Martinho Lutero, que foi um grande reformador nessa época, ele fugiu para um castelo em Wartburg, na Alemanha. Ele ficou ali 2 anos, escondido também, né? Lutero, que iniciou a Reforma Protestante em 1517, ele que era um monge augustiniano, ou seja, era um monge católico. Após ele estudar a palavra de Deus, ter acesso à Bíblia, ele começou a descobrir as verdades ali da palavra de Deus, e ele quis fazer uma reforma na igreja, na própria igreja católica, na própria igreja romana. Por isso a Reforma Protestante começou. Porém, obviamente, o Papa não gostou nada daquelas ideias que Lutero então estava difundindo, e que as pessoas não precisavam pagar para obter a salvação. A salvação é de graça, a salvação é oferecida por Jesus Cristo de graça. E aí, então, Lutero foi perseguido também, decretaram a expulsão de Lutero da igreja, a sua excomunhão, e Lutero, para não morrer, os amigos de Lutero sequestraram, né, um sequestro do bem, e o esconderam nesse castelo. Então aqui você veja, né, a igreja, a mulher representada pela igreja, sendo então sustentada por Deus durante esse período. E aqui nós vemos a ira do dragão, que chega até os dias de hoje, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são estes descendentes da mulher? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então você veja que o dragão, meus amigos, ele está irado contra a igreja, mas não é todas as igrejas não, tá? É a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E uma coisa eu digo para vocês, hoje em dia, qual é a igreja que guarda todos os mandamentos de Deus, incluindo o quarto mandamento, que é o sábado? Eu só conheço uma, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual eu pertenço. Não é porque eu sou dela, mas porque a Bíblia me apresenta este movimento como sendo um movimento, como sendo os restantes da descendência da mulher. Essa mulher que foi perseguida, Deus a sustentou, né, durante esse período de 1260 dias, 1260 anos. E hoje, então, esta igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ela é objeto de ira por parte de Satanás. Satanás quer destruir esse povo. Ok? Porém, olha o que está escrito aqui no verso 11 do Apocalipse 12. Eles, pois, venceram por causa do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, é que nos garante a vitória. Você veja que a guarda dos mandamentos não é o que garante a vitória para esta igreja, mas é um sinal da sua fidelidade para com Deus. Mas o que realmente nos garante a vitória é o sangue de Jesus.
é o sangue daquele. E é por isso que guardamos os mandamentos. É por isso que nós, inclusive o quarto mandamento, o sábado, nós o guardamos, ou pelo menos, né, logicamente, dentro de uma realidade de pecadores que nós somos, nós nos esforçamos por guardar. É por resposta ao grande amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Então, meus amigos, chegamos ao fim aqui do nosso estudo. Espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje. E fica aqui o meu convite para que você continue estudando a palavra de Deus, continue estudando a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, ter os seus momentos de devoção, né? Devoção pessoal. A leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é muito importante no tempo que estamos vivendo. E que você possa ser abençoado por isso. Que o Espírito Santo ele possa ser derramado sobre a sua vida e te conduzir na verdade. E se de repente tem algum mandamento da lei de Deus, que o Espírito Santo tocar no seu coração, que você precisa observar, não para ser salvo, não. Porque guarda de mandamento não salva ninguém. O que nos salva é o sangue do Cordeiro. Mas é por conta do grande sacrifício de Jesus, em resposta a este sacrifício, é que nós então guardamos, nós somos obedientes a Deus. Então que Deus possa abençoar você, que você tenha uma excelente semana e continue estudando a palavra de Deus. Se possível, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas e incentivadas a estudar a palavra de Deus. Estaremos aqui na semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo, para poder continuar o nosso estudo. Estudaremos o capítulo 13 na semana que vem, que é um capítulo magnífico também de estudarmos. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe e até o próximo estudo.